Ah, não foi? Tá pausado. É, eu vou entrar de novo aqui. Vai, entra e sai. Tranquilo. Porque eu sei que pode ser lá também, né? Deu pausado, mas... Fica olhando aqui perto. Boa noite. Nós tivemos uma queda aí, estamos voltando, ok? Vamos voltando. Deixa eu voltar com a Priscila de novo, ver se ela volta. Teve um probleminha de internet aqui, eu acho. Deixa eu pedir para ela voltar aqui de novo. Vamos ver se ela volta aqui para a gente reiniciar nossa busca ativa. Então, estamos esperando ela já está entrando. Tivemos um probleminha de Instagram, de net, né? Mas estamos voltando. Tudo legal agora? Tá ouvindo direitinho? Tá, então deixa eu só apresentar mais uma vez aqui. Gente, essa é a Priscila Barcelos, ela é pedagoga, né, e analista do CNA, do TJPS, né, da SESA. Então pode ir lá, continuar, Priscila. Pronto, eu não sei onde eu parei. Eu estava falando do Sistema Nacional de Adoção, né? Das características desses pretendentes. Uhum. Então, quando preenche esse cadastro, hoje nós temos, estatisticamente falando, 80% desses pretendentes, eles aceitam adotar crianças até 6 anos. Então, é um número bem interessante. Em anos anteriores, a gente não tinha tantos pretendentes para crianças com essa idade. Uhum. Nós temos crianças até 10 anos, a gente tem pretendente no SNA. Essa proporção ela vai diminuindo quando vai avançando a idade da criança. Mas quando a gente chega nos adolescentes, nós só temos hoje 4% de pretendentes que aceitam adotar adolescentes. Então, outra entrave que nós temos também, assim, entrave que eu estou falando na questão de características de perfil, é a questão da quantidade de crianças. Hoje, a maioria dos pretendentes, 72%, aceitam só uma criança. Então, outro é criança com deficiência. Nós temos só 2% de pretendentes que aceitam adotar crianças com deficiência. Outras questões como gênero, hoje nós não temos mais assim uma dificuldade. 60% dos pretendentes são indiferentes, tanto a questão de gênero quanto a questão de etnia. Então, eles colocam indiferente. E, por outro lado desse SNA, nós temos as crianças aptas à adoção, onde nós temos pouquíssimas crianças até 6 anos. Atualmente, como eu falei, o cadastro ele é flutuante, o tempo todo entra e sai, tanto criança como pretendente, vincula, muda o que nós chamamos de status. Hoje nós temos 80% de adolescentes no nosso SNA de Pernambuco. Então, veja bem, nós temos 80% de adolescentes e 4% de pretendentes que aceitam adotar adolescentes. Então, nós temos também... Isso é o primeiro. O Sim. segundo é a questão dos irmãos. 57% tem irmãos, tem um irmão só. E aí você coloca mais 21%, tem mais de um irmão. Então, esse é o segundo ponto que a gente vai colocar aqui. E o terceiro é criança com deficiência ou alguma doença crônica, que nós temos em torno de 27%. Então para esses 3 itens de características, nós não temos pretendentes no SNA. Então é mais ou menos assim, vamos dar uma fechada nisso. Existe o sistema, né, nacional de adoção, onde estão aptos os pretendentes e as crianças ou adolescentes que estão aptos à adoção. Isso. Né? Então, essa conta deveria ser fechada porque existem mais pretendentes do que crianças à adoção. Isso. A ser adotado. Porém, o que é que acontece? O perfil nacional, ele é muito restrito, né? Isso. E deixa uma série de crianças e adolescentes
fora dessa preferência nacional. Né? Isso. E aí, Priscila, tivemos que fazer, né, essa ferramenta aí, a buscativa, para ver se a gente aproxima esses números, né? Aproxima esse número de pretendentes com essas possíveis crianças e adolescentes que estão aí. E aí, eu queria que você explicasse agora para a gente o que é que vem a ser a buscativa. Quando eu falo que não temos pretendente em A, é que fica claro aqui que a gente não está fazendo uma crítica aos pretendentes, a gente nem está querendo modificar perfil, porque a gente entende que cada um tem a sua motivação, mas a gente está colocando que nesse sistema nós temos adolescentes que não têm pretendente. Superar esse sistema e buscar outras ferramentas para que essas crianças sejam adotadas. Então, acho que Deu uma travada em Priscila, parece que a internet hoje não quer ajudar, né? Mas ela vai voltar. Então, gente, e aí... Voltou? Deu uma Voltou? travada. Voltou, É joia. a minha, né? Voltou? Vamos lá, tranquilo. Então, Voltou, a gente coloca a buscativa é isso, é uma ferramenta além do SN. A buscativa, na verdade, ela é utilizada há muito tempo pelos grupos de apoio à adoção, por alguns tribunais, e que busca pretendente, busca famílias para crianças e adolescentes que não têm famílias no SNA, que estão aptas à adoção e no próprio sistema não tem. Então, é uma ferramenta preconizada no Plano Nacional de Convivência Familiar. Nós temos também para isso. Acho que travou de novo. A gente está te escutando, mas está travando a imagem. Então, e aí, assim, a buscativa, como ela está falando, é justamente essa tentativa, gente, de aproximar esses pretendentes, voltando... Então, aproximar esses pretendentes àquelas crianças que estão lá e que muitas vezes estão sem ser vista, né? Ou seja, a sociedade parece que não sabe que ela existe, né? Que só tem ali crianças até 3, 4 anos, né? Por isso que, às vezes, o tempo de espera ele é bem maior do que a gente poderia pensar, de que as pessoas se preocupassem, né? Então, assim... por que é que se espera muito para um perfil e não se espera muito para outro? Porque são perfis que são mais preferidos. Então, a fila é maior para uma determinada adoção. Né? Então, ela saiu, acho que mas ela vai tentar entrar de novo. Vamos ver se ela entra aqui. Então, assim, é isso que a busca ativa vem fazer. Dar visibilidade, né? Dar visibilidade, mostrar que existem essas crianças e esses adolescentes que precisam ser vistos, que não está nesse perfil preferido pelos perfis nacional. Né? Então, geralmente são aqui. Acho que ela vai entrando agora. Vamos lá. Vamos ver se ela entra aqui. Não sei se a internet dela tá ruim. Vamos ver. Então, ela deve estar tentando entrar aí para conversar com a gente. Então, que crianças são essas que não estão aptas, aliás, que estão aptas, porém que não têm visibilidade? Geralmente são crianças com grupo grande de irmãos. Já chegou. Vamos lá, Priscila. Vamos embora. Vou lhe buscar. Vamos lá, Priscila. Tenta fazer o convite. Eu não tô te vendo lá, Priscila. Hoje a internet não está nos ajudando, né? Vamos ver. Vamos esperar mais um pouco. Então, agora ela entrou. Vamos lá. Estamos aguardando ela. Então, são geralmente grupos de crianças, né, que... Pronto, chegou. Okay. Tu estás próximo do teu Wi-Fi? Tô próximo. Okay, inclusive, então. Botei agora no 4G, ver se melhora, pronto. né? Às vezes também pode ser o Instagram.
Então, eu estava falando para eles, Priscila, agora, enquanto vocês estavam se conectando, quem são essas crianças e adolescentes que estão na busca ativa? Né? Aí eu queria que tu falasse desse grupo que são essas crianças. São adolescentes, são crianças maiores de 10 anos, são adolescentes, grupos de irmãos, né? 3 ou mais, que no primeiro momento a gente tenta uma adoção conjunta, e são crianças com deficiência ou doenças crônicas. Esses são os perfis da busca ativa. Até porque é bom a gente colocar que a prioridade é sempre o SNA. A criança ou adolescente, para ir para a busca ativa, essa busca no SNA já deve ter sido feita. Entre um dos documentos que a gente exige é um que a gente chama de certidão de inexistência de pretendente. O próprio SNA fornece, quando o operador do direito ele acaba de fazer a busca, caso não tenha pretendente, ele fornece e aí a gente tenta a busca ativa. Ou seja, sim. Então, ou seja, essas crianças e adolescentes, mesmo precisando, ou seja, por não ter perfil, não significa que ela não estava no CNA. Ela estava junto com todas as outras. Só que não foi encontrado os pretendentes para ela a nível nacional. E aí, essa ferramenta da busca ativa faz com que essas crianças e adolescentes tenham visibilidade, né? E que as pessoas se sensibilizem para elas, né? Não é isso a questão? Busca nacional e internacional. A gente tem que fazer as duas buscas. Finalizou, não tem preto, a gente coloca na busca ativa. Então, qual é o nosso diferencial do Projeto Família? O diferencial é uma busca ativa através da divulgação de imagens. Então, nós tivemos um projeto bem pioneiro que foi antes do Projeto Família, que foi o Adote um Pequeno Torcedor, né, da segunda vara da capital, onde em 2015 eles divulgaram imagens. Então, até para quem estiver assistindo e quiser conhecer, foi um projeto pontual em vídeos no Google, depois dos 7. Muito interessante. E em 2016, começamos a busca ativa através do Projeto Família, que são essas fotos que ele está mostrando aí, que não é pontual, ele é contínuo. Então, são crianças de todas as comarcas do estado de Pernambuco. A gente recebe as informações, a gente recebe a documentação e a gente faz essa publicação. Quando a gente estava elaborando essa segunda versão, família, e pensando nessa divulgação ampla de imagens, porque tem alguns projetos de busca ativa que fazem só para habilitados. A nossa nas redes sociais. A gente tem uma ciência que a gente acho que posta não tem mais o controle. Mas a gente precisava dar visibilidade a esses adolescentes, principalmente os adolescentes. Eles existem, eles precisam de uma família. A gente precisava da visibilidade dos pretendentes que estão habilitados. Muita gente depois se habilita, muita gente se interessa. E a gente pensa também, tem um lema muito interessante que eu gosto muito, que é do Neném, né? Que ele coloca: todas as crianças são crianças de todos. Então, acho que travou de novo. Mas estou te escutando, pode falar. Então, gente, tá escutando? Pronto, Sim. pode voltar. Estou escutando. Pode falar. Então, eles colocam que todas as crianças são crianças de todos. Então, a gente sabe, a gente tem nossa Constituição aí no artigo 227, artigo 4º do ECA, que também coloca dever da família, do Estado e da sociedade. Então, por que a sociedade não conhecer esses adolescentes também? O objetivo maior do projeto é a adoção. Mas com essa divulgação, a gente também consegue apadrinhamento, a gente também faz uma divulgação e dá visibilidade para quem... Deu uma travada. Está voltando. Parei. Acho que a internet não está nos ajudando.
Parei na Então, questão da gente, visibilidade, né? isso, justamente, a questão da Voltei. visibilidade. Tá escutando? Isso. Estou escutando. Ô, Priscila, e certo. Mas para que essas crianças venham para a busca Oi. ativa, essas crianças venham para a busca ativa, essas crianças possam ser mostradas, né? Quer nas redes sociais, quer em clubes, como aconteceu o projeto O Pequeno Torcedor. Elas Certo. precisam ter uma autorização do judiciário, Isso. não é isso? Isso. Essa segunda versão do Projeto Família, com a divulgação, ela foi dada em 2016 pelo Conselho de Magistratura, né, do TJPE. E além dessa autorização, o juiz da comarca da criança e do adolescente, ele também dá uma autorização. O coordenador ou coordenadora da instituição, que é equiparado ao guardião, né, segundo o ECA, também autoriza. E a criança, se tiver discernimento, ela autoriza. E o adolescente, obrigatoriamente, ele autoriza. O adolescente, ele é consultado em todos os momentos, ele informa se ele quer ou não. E as equipes das instituições conversam com ele sobre o que é a busca, sobre as possibilidades, sobre as dificuldades, porque ele também tem que estar ciente que algumas vezes a gente pode não conseguir a adoção, então tudo é colocado para ele, ele participa ativamente desse processo e ele autoriza que a sua imagem seja divulgada. Então, entre a documentação, como eu falei, que tem aquela certidão de existência, tem todos esses termos de autorização. E para quem acompanha nossas redes sociais da SEJA, percebe também que o texto que a gente utiliza é um texto escrito pela criança ou pelo adolescente. Ele se descreve, ele coloca seus sonhos, ele coloca suas expectativas, o que ele gosta de fazer. Então, a gente tem todo esse cuidado de colocar ele como um sujeito ativo do processo dele, né, de adoção dele. Equipes de comarca, eu digo equipes de comarca porque que fique claro que a SEJA recebe essa documentação, a SEJA publica e quando aparece um pretendente, a gente encaminha para a comarca. Quem é responsável, quem tem a competência de fazer a adoção é a comarca. Então já tem comarca, já tem equipe de comarca que coloca também esse adolescente no momento da escolha desses pretendentes, que pro 2, 3, e já consulta o adolescente. Então, assim, ele participa ativamente desse processo de busca ativa. É muito importante isso, que ele tenha, assim, ele participe da vida dele, né? Então, Priscila, o que eu queria falar um pouquinho, né? Essa visibilidade, né, que se dá, é muito importante que se fale, porque há um certo tempo atrás, quando se iniciou falando das crianças, que só colocava nomes, nem o nome todo era letras do nome, algumas letras de idade. Isso aí teve um lixamento moral, né, dos grupos aos grupos de apoio que faziam isso. Né? Então, quando eu mostro essa foto, gente, é porque existe uma ética em cima, é legal que se faça isso, né? Ou seja, tem autorização do judiciário, né? Isso é um bem maior para a criança e o adolescente. Né? Porque, assim, se fala muito, eita, está expondo a criança. Na verdade, a gente está buscando pretendentes para essas crianças e adolescentes. E se elas não são vistas, como é que vai acontecer isso? Não é verdade? Isso. Muitas vezes as pessoas perguntam, pode mostrar? Gente, se a gente for ler o ECA ele coloca não pode o adolescente envolvido em ato infracional ser mostrado. A gente não está tratando de adolescente que pratica. A gente não está tratando do adolescente de uma maneira constrangedora. Muito pelo contrário, a gente está buscando um direito muito maior que está cercado, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, é isso que a gente busca. A gente busca que o direito seja realizado, que eles tenham o direito de ter um guia. E todos esses que a gente busca, eles não têm no momento uma família. Eita, acho que por mais, gente, vamos lá. Mas por mais que assim as casas de acolhimento, né, procurem, por mais que as casas de acolhimento procurem
fazer o melhor pelas crianças. Nós sabemos que a família é essencial, né? Ali tem uma quantidade de crianças que talvez sejam poucas pessoas que possam dar aquela atenção, dar o amor. Então, não é a mesma coisa de uma família. Não, né? não é. Então, e o que se busca para isso é justamente uma família. Né? E assim, também, Priscila, tem aquelas crianças que podem também não querer ser adotadas, né? Elas têm aqueles adolescentes que podem chegar e falar que não querem ser adotados também. Então, a gente tem que respeitar isso também, né? Isso. Eles são escutados, os que não querem ser adotados, eles não participam do programa. Então, muitas vezes a gente busca outras formas. A gente tem um apadrinhamento, por exemplo, um apadrinhamento ou afetivo ou provedor, para que ele curso, para que ele possa ter uma autonomia. Com essa busca, a gente consegue muito apadrinhamento também. A gente recebe muita pessoa dizendo: eu não posso adotar, eu não me interesso em adotar, mas eu quero apadrinhar, eu quero pagar um curso profissionalizante, eu quero auxiliar na autonomia desse adolescente. Então, assim, essa visibilidade, ela traz várias intervenções para os adolescentes. Além da adoção, a gente consegue muito apadrinhamento também. Esse apadrinhamento, Priscila, ele está dentro do projeto Família também, né? Não, o apadrinhamento, nós temos outro programa que se chama Pernambuco que Acolhe, que é o de apadrinhamento. Sim. Nós temos vários programas de apadrinhamento nas comarcas de Pernambuco. Assim, né? Jaboatão tem, Recife tem. E para as comarcas que não tem, o Pernambuco que Acolhe, que é executado pela SEJA, ele faz o apadrinhamento, ele auxilia as comarcas que não têm equipe ou que não tem programa de apadrinhamento. É outro programa. E é de suma importância, né? Isso é de suma importância esse apadrinhamento também, não é? Também. Porque, e outra... Pode falar. Não, além do adolescente que não quer ser adotado, às vezes também quando a gente publica uma foto, as pessoas perguntam: ele está adolescente, agora que vão buscar... A gente precisa entender que muitas vezes a criança, o adolescente, acolhido na adolescência, ele não é ido na instituição, ele foi acolhido com 10, com 12, com 14, com 16 anos. Então, assim, para todos eles, a gente trabalha de uma maneira a buscar a família, não é só para criança, é para adolescente. Acho que mês passado a gente postou a foto de um que já estava prestes à maioridade. As pessoas perguntaram: ele já vai fazer 18 anos e só agora? Gente, buscar família, né? A gente precisa tentar, né? Enquanto a gente tiver chance, enquanto a gente achar que tem uma oportunidade, a gente vai tentar. Então, independente da idade, a gente tenta, a gente insere no programa, a gente tenta fazer de todas as formas. E o importante Nós também temos dizer para as pessoas, para a sociedade, que nem sempre essas crianças e adolescentes, elas chegam para a casa de acolhimento crianças, né? Isso, muitas vezes elas podem chegar, não é? Podem chegar como adolescente, né? A gente tem um caso, né, bem conhecido aqui através do projeto Adote um Pequeno Torcedor, que foi adotado, como ela está dizendo aí, o filho de Viviane, assim, minha amiga Viviane Amaral. Então, o filho foi adotado próximo de sair das casas de acolhimento, aos 18 anos. Né? Ou seja, entre o final de 17 para 18 anos, que é possível formar família, não é? Mesmo com essa idade, 17 ou 18 anos. E que tem sucesso isso, né? Aí a gente tem que falar um pouquinho também, Priscila, dos pretendentes. Quem são esses pretendentes, né? Quem pode ser esses pretendentes para ir à busca ativa? Já que, assim, que no SNA eles já estão lá, né? Ligado àquele perfil que ainda não encontrou, ou seja, que aquela criança não está disponível. Né? Mas quais são esses pretendentes para a busca ativa? Isso. O pretendente, quando tem interesse em adotar alguma criança da nossa busca ativa, ele precisa encaminhar um e-mail para a SEJA, informando o nome completo, se tiver algum companheiro ou companheira, o nome da pessoa, telefone para contato e a comarca de habilitação. Quando a gente recebe esse e-mail, a gente encaminha para a comarca responsável. Então, a comarca responsável, ela vai fazer o contato com esse pretendente, saber
qual é o perfil dele, vai explicar o que ele precisa fazer. Geralmente ele precisa modificar o perfil. Se ele está para uma criança tipo até 10 anos, ele precisa, se for uma criança de 13, ele precisa fazer essa modificação. Essa modificação de perfil é feita na comarca do pretendente que habilitou. Então, ele vai peticionar o juízo, vai solicitar a comarca dele que autorizou ou não essa modificação, ela vai avaliar, ver se ele tem condições dessa mudança. E tudo certo, vincula no SNA e inicia os procedimentos de adoção. Então, fica entre as comarcas e o pretendente. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, se tiver muito pretendente, qual é o critério? Esse é da comarca também. Então, a comarca vai elencar alguns critérios, como, por exemplo, um perfil aproximado pode ser um critério, onde o pretendente mora é outro critério, né? Se mora mais próximo, no município mais próximo, que tem uma facilidade maior, de uma aproximação maior. A gente sabe que uma adoção de grupos grandes de irmãos, eles necessitam de um acompanhamento bem de perto. Então, alguns critérios pelas próprias comarcas para poder fazer essa convocação. Então, muitas vezes a pessoa diz, a SEJA não me escolheu. Não é a SEJA que escolhe, a SEJA faz só essa ponta, a SEJA encaminha para a comarca, e a comarca, diante do melhor interesse da criança, não é do pretendente, é da criança, vai ver o que é melhor para essa criança ou para esse adolescente, e aí vai contactar e fazer a convocação com as explicações necessárias para iniciar a aproximação ou a adoção. Então, a gente pode pensar de uma certa forma assim. Então, existem aqueles pretendentes que estão lá no SNA, que buscam aquele perfil, né, que é um pouco mais restrito, e aí aparece o quê? A busca ativa com um perfil um pouco diferente do daqueles. Por exemplo, no nosso caso, no meu primeiro caso, meu primeiro perfil era para uma criança. Né? Durante o processo de espera, durante o processo dos grupos de apoio, e aí a gente tem que falar um pouquinho desses grupos de apoio, a gente vai amadurecendo essa ideia, e eu passei para 2 crianças. Né? Então, assim, já entramos na busca ativa quando nossos filhos, o perfil da gente era até 6 anos e 6 meses, e a busca ativa nos procurou com 2 crianças, só que ele tinha 6 anos e 8 meses. Ou seja, tinha 2 meses a mais do que o perfil. Né? Ou seja, aquele SNA que aparentemente é frio, né? Porque está muito ligado a computador, né? Chega a ser aquecido, né? Pela busca ativa, que vê que aquela criança pode estar dentro daquele meu perfil, que não vai modificar muita coisa, não é isso? Isso. Geralmente não modifica muita coisa. Ou também, às vezes, modifica, né? Às vezes o pretendente ele quer adotar uma criança e ele, pela busca ativa, ele procura algum adolescente, por exemplo, ele se apaixona. E a gente também tem que ter muito cuidado da romantização, né? Gostei, adorei, mas será que o seu perfil basta para isso? Será que o senhor está preparado? A família está preparada para ter um adolescente porque gostou? Então, assim, são várias questões que precisam ter muito cuidado e que a gente tem uma avaliação muito criteriosa em relação a isso. Por isso, essa necessidade de solicitar a modificação do perfil na comarca, porque a equipe daquele pretendente vai averiguar, vai avaliar se ele realmente está preparado, se ele realmente tem condições de uma mudança tão brusca. E, às vezes, quando é uma mudança de 2, 3 anos, nem se exige muito, isso estou dizendo geralmente, porque cada juízo funciona da sua maneira, nem necessita de mais avaliações. Mas quando é uma mudança brusca, é importante uma avaliação, é importante verificar direitinho para que a gente não tenha um novo abandono, né? Então, o que é que acontece, gente? Assim, a busca ativa, ela aproxima esses pretendentes, não é, das crianças ou adolescentes, né? Mas estamos lá, tranquilo, não se preocupa. Não se preocupa. A gente vai levando aqui tranquilo. Então, assim, às vezes me preocupa um pouco, que eu tenho notado que, assim,
com a visibilidade, né, das crianças e adolescentes, a gente sente que as pessoas se sensibilizam muito, né? E aí é o momento de quê? Ótimo que se sensibilize, ótimo que essas crianças sejam vistas e que alguém esteja interessado nelas. Mas essas pessoas precisam se preparar, né? Elas precisam ter uma preparação. E aí eu acho de funda importância, de fundamental importância, os grupos de apoio, né? Porque, na verdade, lá atrás, né, Priscila, quem fazia essa buscativa eram os grupos de apoio, né? Então, ficavam sabendo que tinha tal criança, então o grupo de apoio ia na sua região e tentava ver se tinha alguns pretendentes, né? Hoje em dia, com a SNA, então formou-se uma rede de grupos, né? Isso. Os GAAs, né? Através também da ANGAAD, aí tem uma rede de grupo nacional. Ou seja, aquela criança que talvez esteja aqui em Pernambuco, que não tem esse perfil, os GAAs podem mostrar a pretendentes lá no Rio Grande do Sul e encontrar pretendentes para essas crianças, né? Então, a importância não é, dos grupos de apoio é fundamental, não é isso? Isso. E isso, com certeza. Os grupos de apoio, eles são fundamentais em todos os momentos, no antes, no durante e no depois, né? Agora com o NAPA. Então, no nosso caso, que a gente já tem uma abertura, que a gente, qualquer pessoa pode estar nas redes sociais, o grupo de apoio, ele entra como um auxílio mesmo na preparação desses adotantes, na sensibilização, no compartilhamento de experiências, coisas que nós, a gente entende alguma coisa na teoria, né? Eu não sou mãe adotiva. O apoio, ele entra com tamanha importância, ele entra junto com o judiciário, como sociedade civil, e nos auxiliam e auxiliam os pretendentes. É um trabalho em conjunto, né? Eu acho que ninguém exclui. As equipes do judiciário, as equipes das instituições de acolhimento, os grupos de apoio, nós temos sempre que estar juntos em prol de nossas crianças e nossos adolescentes. É um trabalho conjunto. Até porque, né, Priscila? Então, nos grupos de apoio, gente, os pretendentes, né, eles participam de reuniões, né? Eu estou há 7 anos participando de reunião, então eu acho de suma importância estar ali, né? Porque algumas pessoas, às vezes, no momento que está fazendo a inscrição, participam de 4 reuniões e meio que se afastam um pouco. E realmente, assim, é de fundamental importância que a gente continue ali, que a gente forme uma família. Porque no momento que você está no grupo de apoio, né, que seu perfil é aquele, mas que aqueles voluntários que estão ali trabalhando no grupo de apoio te conhecem e sabe da possibilidade que você pode ter de mudar teu perfil para 2 crianças, ou então para aumentar um pouco a idade, ou até mesmo para que você possa adotar uma criança com uma certa deficiência, né, com portador de deficiência. Então, ele aproxima você dessa buscativa, né? Então, por quê? Porque eles estão sempre lá, a gente está sabendo quem são as pessoas, não é? E como os grupos formam essas redes, né? Então, assim, nosso amigo lá de Alagoas, nosso amigo lá de Brasília, não é? Esses grupos de apoio passam as comunicações entre um e outros através justamente dessas imagens que são postas, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Priscila, de como é que como são feitas essas visibilidades, né? Como é que se mostra e por onde é que se mostra essas crianças e os adolescentes. A gente recebe as imagens, às vezes a gente também vai e faz filme, nós temos padrinhos profissionais que nos ajudam a fazer os filmes e as imagens, e a gente também teve uma madrinha profissional que fez a artezinha. A gente faz a postagem no site do Tribunal de Justiça, no Facebook da SEJA e no Instagram. São essas postagens. Essa é a Gabriela ainda da adoção também. Então, a gente começou, eu queria falar um pouquinho também das estatísticas, nós começamos a fazer postagens em novembro de 2016. Então, até agora, nós temos 252 crianças ou adolescentes que participaram do Projeto Famílias, foram inseridos nessa busca ativa através da divulgação de imagens. A gente tem um índice mais ou menos de 40% de adoção. Isso quer dizer, nesse público, 100
em torno de 100 crianças e adolescentes que, se a gente não buscasse outras ferramentas, estariam até hoje no SNA, né? Estariam até hoje acolhidos, estariam até hoje aguardando sem sucesso no próprio cadastro, no próprio sistema. Então, 40% diz, mas e os outros? Infelizmente, a gente continua tentando, né? A gente tem... Eita, travou de novo. Mas eu estou te escutando. Estou te escutando. Você pode falar. Tá... Então, gente, a estatística mostra, né, que esse projeto, né, Priscila? A estatística mostra Tá me que esse escutando? projeto... Eu fico tão nervosa tá quando eu escutando? Não, não se preocupa, não. Isso faz parte. Então, a estatística mostra que esse projeto tem sucesso, né? Porque se uma criança ou adolescente fosse adotada, significa que o sucesso já existe, né? E se temos 40 e tantos %, eu acho que eu assisti o workshop com a doutora Hélia, ela falou que 91 crianças, parece, de 2016 para cá foi adotada. Já estamos... Então, o sucesso é muito chegamos grande, em 100 né? já. Chegamos em 100. Ou seja, e a gente está fazendo essa live e mostrando essas fotos também, gente, essas imagens, que esse é o trabalho nosso do grupo de apoio e o trabalho do Sérgio também. Não é isso? Isso. Muito, muito importante. E quando a gente iniciou em 2016, a gente, depois de tantas reuniões, da elaboração do projeto, nossa primeira publicação foi um grupo de 3 irmãos. 12, 13 e 11 anos, não me lembro. Então, eles já estavam no SNA há mais de um ano. E em menos de um mês, acho que foram 2 meses, eles foram adotados. Logo depois, nós tivemos um caso de uma criança com deficiência também, que já estava há 2 anos no SNA. Ela, na época, tinha 6 anos. Em 20 dias, ela foi para casa. Então, assim, agora nós tivemos um desacolhimento anteontem. Então, assim, infelizmente, a gente não atinge 100%, mas a gente precisa caminhar para, né? A gente tentar e 40% é bom, mas não é o que a gente quer. A gente quer mais, a gente quer conseguir que todos tenham esse direito, né? De forma ou outra. Quando a gente começou o projeto, teve um seguidor que ele colocou um comentário, que eu acho que é um comentário que define muito bem o projeto. Ele botou esse comentário na foto dessa criança com deficiência aqui. Foi nossa segunda postagem. Bia é o nome dela. Fica bem marcado, né? Ele escreveu: é a diferença entre um formulário preenchido e a criança. Na frieza da letra, ela está fora do meu perfil, mas eu adotaria sem problemas. Veja, a gente tem que superar essa frieza da letra, essa frieza do cadastro, essa frieza do papel, né? A gente tenta dar cara, quem tem cara, quem... Então, gente, é comprovado, né? É comprovado que... Jeito de direito. Então, é comprovado que a busca ativa, ela está no caminho certíssimo, né? E nós, enquanto grupos de apoio à adoção, enquanto pretendentes à adoção, nós não vamos sossegar enquanto houver uma criança ou adolescente sem família, né? Porque esse é o nosso objetivo principal, é que as crianças tenham família, né? Além do qual também, como a Priscila falou, existem os grupos de apoio após adoção, né? Em qual eu participo aqui no NAPA, com a doutora Suzana Schettini, que dá apoio àquela família que está sendo vinculada, né? Porque pode existir um insucesso também nas adoções, né, Priscila? E a gente não quer que isso aconteça, né? Por isso é necessário essa preparação, gente. É a gente estar junto pela luta também dos direitos, né? Esses dias eu estava falando assim que sobre as licenças, a maternidade, né? Então a mãe tem 90 dias, às vezes o pai tem licença, a paternidade de 5 dias, quando a gente deveria lutar por uma licença parental, né? Porque os dois precisam se vincular à criança. Não só a mulher, não só o homem, mas em si. Os dois, ou no caso da monoparental, aquela pessoa precisa, naquele momento, estar junto com ele. Então, é se preparar antes e continuar se preparando sempre.
Isso, os grupos de apoio à adoção, eles têm esse papel fundamental nessa preparação e a gente acredita que eles também foram fundamentais nessa mudança de perfil. Quando eu digo hoje que até 10 anos a gente tem um certo sucesso no SNA, a gente consegue fazer uma adoção no SNA, isso deve a muitos fatores e com certeza o grupo de apoio à adoção que trabalha com as famílias, que sensibiliza, que mostra experiência, que está junto no momento de angústia, que a gente sabe que o momento de dificuldades eles aparecem, obviamente, a gente não vai romantizar, mas é que tudo são flores. A gente, quando a gente coloca não só adotar, mas a gente, quando o filho, seja ele pelas vias biológicas, seja ele pelas vias da adoção, ele traz demandas. E muitas vezes essas demandas são confundidas. Não é porque ele foi adotado, então ele tem. Não, às vezes são demandas da idade, da adolescência, são demandas de uma criança mais agitada. Eu já vi casal colocar, não, ele não está interessado em vincular, ele não sai do quarto. Gente, via de regra, adolescente não sai do quarto. Não é que ele esteja desinteressado em se vincular. Ele gosta, faz parte do perfil da maioria, óbvio que a gente tem sempre exceções, mas é característico do comportamento do adolescente ele se afastar, né? Ele ficar no quarto dele, ele não querer muito contato, não querer estar no almoço de família com muita gente. Então, assim, o grupo de apoio à adoção, ele traz isso com muita naturalidade, ele traz isso com a vivência, ele traz isso com a sensibilidade. Quem está passando, quem passou por alguma dificuldade ou não, tem, porque a gente sabe que na adoção existem algumas situações que são muito... que acontecem muito, são muito características mesmo da criança quando chega, são mais... acontecem mais vezes com mais famílias e o grupo de apoio à adoção está lá para dizer, não, olha, acontece isso, se não aconteceu, possivelmente vai acontecer. Então, são extremamente importantes, né, nesse processo, em todo o processo da adoção. A gente costuma colocar. No grupo a gente fala muito daquele período de lua de mel, né? Sim, então, assim, sim. quando a criança chega, o adolescente, é tudo muito bonito, é tudo muito quietinho, e a gente já sabe que isso é uma fase. Ou seja, no grupo de apoio, a gente, através dos depoimentos, né? A gente já sabe que isso é uma fase, gente. Sim. Nessa fase, a criança ainda vai se sentir em casa, vai se sentir à vontade para se mostrar quem é. Né? E aí a gente tem que ter aquela empatia, ter a paciência de quem quer ter filho, né? Então, eu acho que é muito importante você, quando for fazer uma adoção ou ter um filho, dizer assim, por que é que eu quero ter um filho? Né? A gente não pode pensar em ter um filho para né? receber nossa herança, para ter companheirismo, né? Porque nem sempre, ou seja por via adotiva ou por via consanguínea, nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que não. Né? Então, você tem que saber por que você quer ter filho. Para você amar, para você educar. Então, isso tudo vem com muita paciência, vem com muita dedicação, né? Vem com não sofrimento, mas a satisfação de estar junto. Né? Eu falo isso assim, porque assim, faz 4 anos que meus filhos chegaram e faz 4 anos que a gente se acorda de 5h30 quase todos os dias da manhã. De domingo a domingo. Né? E isso não é um sofrimento, né? Fez parte da minha preparação saber que isso ia acontecer. Né? Às vezes é incômodo, mas sofrimento não. Né? Então aí vem esses adolescentes, né, com suas demandas, que às vezes quer passar a noite acordado, né? E aí, como lidar com isso? Porque isso não é um problema. Na verdade, isso são oportunidades que nos dão para a gente conhecer melhor um outro e tentar conciliar, né? Então, isso tudo a gente aprende muito nos grupos de apoio, né? E que a gente coloca também, nosso grupo maior são os adolescentes, né, da busca ativa, e a gente coloca que é muito, muito necessária essa preparação do pretendente, porque o adolescente em si, ele traz as demandas da adolescência, e que um pretendente muitas vezes que estava habilitado, que tinha seu desejo, motivação para adotar uma criança de 2, 3 anos e muito ciente do que é adolescente, né? De que o adolescente
adolescente quer ficar de noite acordado, o adolescente namora, que o adolescente gosta de desafiar. Então, assim, e precisa essa preparação para que a gente não tenha o que colocou, né? Aquele retorno do adolescente ao acolhimento, que aí é um novo abandono, é um novo sofrimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito assim, com essa mudança de perfil. E que o grupo de apoio à adoção, as equipes, elas são primordiais nesse trabalho de sensibilização, de preparação. A gente tem que acompanhar muito de perto. Pois é, então é assim, mais uma vez a gente sempre fica fazendo esse chamamento para que as pessoas venham para os, como é o nome, grupos de apoio. Ô Priscila, me diga uma coisa, e a família solidária, ela entra nesse projeto também? Ou seja, vocês têm contato com isso para ver como, vamos supor que tem um grupo de 6 crianças ou 7 crianças e adolescentes, e aí a busca ativa entra também com esse programa da família solidária? Veja, aí vai depender da comarca. Quem faz essa organização, quem faz a família solidária, faz sim, mas é a comarca, já não é o projeto. Que, como eu falei, a gente recebe, a criança faz a divulgação, recebe a documentação, faz a divulgação, e os pretendentes interessados, eles são encaminhados para a comarca. Então, que outra coisa que acontece também? A gente faz uma busca ativa para um grupo de 4 irmãos. A gente não conseguiu a adoção. A gente tem um período, a gente não vai deixar ele a vida inteira lá. A gente tem um período de 60 dias para essa busca ativa. A gente não conseguiu, a gente informa a comarca e aí eles resolvem se vão separar os irmãos ou não. Em caso de separação, esses irmãos voltam para o SNA, busca no SNA. Porque perceba, aí a gente já vai ter um pretendente no SNA. Se a gente divide 4, 2 em 2, e aí vai para a família solidária. E esse pretendente vai ser convocado com essa informação que deseja adotar com família solidária para manter o vínculo, mas ele volta para o SNA. Que às vezes também a gente faz a busca ativa de 4 irmãos, tem um pequeno, as pessoas, eu quero adotar só fulaninho. Não, fulaninho fosse sozinho para o SNA, ele teria pretendente, e a preferência é sempre do SNA. Então, a gente funciona assim, a gente tem um prazo, a comarca tem prazo para fazer essa busca também, quando esse adolescente, a criança, ele é apto à adoção, são 30 dias, e nesses 30 dias, se não tiver sucesso, a gente faz a busca ativa por 60 dias. Se não tiver, a gente retorna essa informação, não teve pretendente disponível. E às vezes, alguns adolescentes, eles passam 60 dias, mas a comarca, ela também está fazendo outras buscas. Ela pode continuar fazendo as buscas enquanto essa imagem segue nas nossas redes sociais. Porque qualquer mudança da situação jurídica, nós tomados e aí a gente faz a retira dessas imagens. Mas a gente segue trabalhando juntos nesse período que ele está no projeto Família. Ô Priscila, é um grande questionamento assim, de vários programas, aí eu vou incluir o Projeto Família, mas eu tenho que falar em outros, tipo assim, o programa Mãe Legal, o programa Acolher, e aí vem o Projeto Família. Me parece que ele fica muito restrito a um determinado grupo populacional. Né? Assim, por exemplo, o que é que acontece? A população parece que não sabe do que existe. Me parece que só, por exemplo, o problema é legal. Então, uma mãe abandonou o seu filho em tal local. Ela parece que nunca soube que existia a possibilidade de fazer essa doação legal, entendesse? Então, eu questiono também essa questão do programa Família, do Projeto Família. Onde é que ele está sendo visualizado? Só nas redes sociais? Só. A gente faz a divulgação do projeto nas redes sociais, no site do tribunal, em alguns grupos também de apoio à adoção, a gente divulga, os próprios grupos divulgam também. A gente sempre falta que ele tivesse assim, em programas de TV, não sei se era outra forma, mas assim, em programas de rádio, onde as pessoas estão ouvindo aquela informação diariamente, entendeu? A gente participa. Participa, né? Porque aparentemente, de rádio, TV.
aparentemente, parece que só os grupos de apoio, tudo bem que é muito importante isso, lógico, que são eles que estão lidando com o pretendente. Mas, assim, a sociedade parece que não sabe que existe ainda, entendeu? Então, é por isso que talvez, quando surgiu, assim, o projeto Adote um Pequeno Torcedor, causou tanto reboliço, né? Porque a sociedade nunca tinha visto aquilo ali. Isso. Não é? E ali, como foi um clube de renome aqui no estado, inclusive nacional, e aí a gente tem que dar parabéns. Eu sou tricolor, mas assim, eu dou todos os parabéns aos rubro-negros por isso, né? Assim, tira o chapéu, levanta a caneca. Mas a gente a gente está correndo atrás, assim, a segunda vara do Pequeno Torcedor, a gente já juntou com a SEJA para ver uma possibilidade de uma segunda versão, de uma possibilidade com os clubes, com o esporte. A gente corre atrás, a gente tenta. No momento a gente está só nas redes sociais, a gente às vezes participa de algum programa de rádio, de TV, de seguidor, assim, no Facebook, no Instagram. E por falta de tentativa não é. A gente tenta fazer algumas parcerias, a gente tenta ampliar mais esse campo de visibilidade. A gente teve uma dificuldade agora, né, como todos com esse momento de pandemia, não que a gente parou, a gente não parou em nenhum momento, a gente continuou, se vocês perceberam, nada da gente parou, a publicação, a adoção, tudo continuou, mas algumas propostas, algumas reuniões, algumas possibilidades que a gente podia ter aumentado na questão de parceria, a gente teve uma certa dificuldade, até por questão financeira. A dificuldade agora foi geral. De alguns parceiros, né? Foi geral. Tem um público muito bom no Facebook, que não é só de pretendente. A gente tem um público muito amplo da sociedade civil mesmo, que acompanha as publicações, que compartilha. A gente sempre faz esse pedido, vamos compartilhar, vamos fazer chegar na família. Então, a gente tem uma divulgação ampla nesse sentido, mas nas redes sociais mesmo. Pois é. Mas, e assim, essa dificuldade realmente foi geral, né? Ninguém esperava uma pandemia, na verdade, né? Mas assim, e também a gente tem que dar o braço, né, aos movimentos virtuais, né, às redes sociais, que deram muito essa oportunidade. E assim, eu não deixei de pensar em nenhum momento, quando a gente começou as lives, em colocar esse tema, né? Porque as lives, às vezes, saem um pouquinho também dos grupos de apoio, né? Porque vai para os amigos, né? Vai para os amigos dos outros amigos que vão compartilhando. Ela fica gravada no Instagram, ou seja, as pessoas procuram, tá gravado lá a live. Então, elas começam realmente a romper barreiras. Isso, né? Eu acho de suma importância isso. Isso. E assim, um informa o outro, né? Às vezes a gente coloca uma publicação e algumas pessoas fazem alguns comentários que a gente percebe que são comentários de pessoas que não estão no universo da adoção. E a gente tem os seguidores que estão no universo da adoção e eles nos ajudam bastante. Eles me respondem. Como, por exemplo, a gente teve, dar um exemplo, uma foto de um adolescente que ela colocou que não queria, acho que travou de novo. Que não... Estou te escutando. Agora parou um pouquinho. Né? Então, assim, é de suma importância, gente, que a gente que esteja... Isso causou uma certa indignação, assim, de algumas pessoas nas redes sociais. Que absurdo, ela está escolhendo atores que sabem, que têm um conhecimento, eles colocaram. Mas é direito dela, é um desejo dela. Os pretendentes, eles não idealizam, eles não sonham. Por que não o adolescente, ele também não colocar que tipo de família ele quer? Ele não quer irmão. Eu não sei por que ela não queria irmão. Pode ser porque tenha sofrido algum abuso ou porque cuidou, mas não queria. Era o desejo dela. Ela queria uma família assim. Então, algumas pessoas ficaram meio que indignadas, mas os nossos seguidores, assim, que a gente sabe que são seguidores mais dos grupos de apoio à adoção, que tem esse conhecimento do universo da adoção, eles mesmos responderam, assim, e responderam até de alguma forma que a gente não poderia ter respondido, né? A gente faz uma resposta mais técnica, mas eles respondem, eles ajudam bastante. Nosso tempo está quase acabando, né? Aí eu queria que tu desse uma mensagem aí
do Projeto Família, e assim, em 2 minutinhos, para a gente não cair com você Ai, falando. meu Deus, estou caindo. Eu, assim, queria agradecer bastante o convite, agradecer a você pela paciência, agradecer a todo mundo que acompanhou pela paciência e por essas quedas todas. Eu queria dizer que eu sou muito, muito realizada com esse meu trabalho, eu adoro, eu não meço esforços, nem eu, nem a equipe lá da SEJA, é um núcleo muito envolvido. Doutora Hélia, nossa juíza, extremamente envolvida no nosso trabalho, nos nossos projetos. A gente pensa, a gente trabalha em prol das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe das adversidades, mas a gente pensa que enquanto tiver uma chance, por menor que seja, cabe a gente tentar, cabe a gente fazer essa publicação, cabe a gente buscar, cabe a gente divulgar. Então, eu só tenho a agradecer o espaço, agradecer por me deixar falar um pouquinho do meu trabalho. Desculpa, né, pelas falhas técnicas. E muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. O GA de Recife, assim, te agradece a disponibilidade. Ganhei uma amiga, né? Que a gente, assim, eu sempre converso muito com as pessoas que eu procuro fazer live. Então, a gente está super feliz que você esteja aqui. Esses problemas não dependeram da gente, foi em questão de internet, e aí nem depende da gente. E assim, gente, eu quero agradecer profundamente a vocês pela audiência. Estou muito feliz por poder divulgar a adoção. A adoção é uma filosofia de vida transformadora, porque ela transforma a gente pessoalmente e transforma socialmente também, né? Então, por isso que estamos aqui, né? E como eu falei no início, talvez algumas pessoas não escutaram, é que a gente está tentando buscar acessibilidade para os grupos de apoio à adoção. E, nesse momento, a gente está precisando de voluntários, de tradutores, de intérpretes de Libras, porque tem alguns pretendentes que têm essa deficiência, que precisam entrar nesse mundo da adoção junto conosco. E a gente está indo buscar, né? Então, a gente está aqui aberto nas redes sociais para quem quiser ter esse interesse de trabalhar com a gente, que venha através das redes sociais falar, manter esse contato conosco. Eu agradeço mais uma vez. Essa nossa ligação não acabou aqui, né? Vamos ter muitos outros encontros. Com certeza. Possivelmente também físico, né? Quando a gente acabar essa pandemia, né? Mas eu te agradeço imensamente. O GA de Recife está sempre de braços abertos. E assim, eu tenho que falar que o judiciário daqui de Pernambuco ele tem um diferencial enorme, né? A gente tem esse contato com vocês, que às vezes, aparentemente, é muito difícil em outros lugares, né? Então, o grupo de apoio à adoção meio que interage diretamente com o judiciário, com a vara da infância e adolescente. E isso é muito importante para que esse conjunto de forças, de realizações, seja feita e que tenha um propósito cumprido, né? Que é que todas as crianças e os adolescentes possam, unidos com esse grupo de apoio e as varas, possam ter suas famílias. E aí eu queria deixar uma frase deixada pela própria Priscila Barcelos, com a doutora Hélia, que passou e que me deixou muito feliz. Então, a busca ativa, muitas vezes, é a última oportunidade da criança e adolescente ter uma família. Né? Então, que vamos prestar mais atenção nessa busca ativa, né? Que não vamos vir com preconceito com a imagem, porque a imagem só faz mostrar que essas crianças são reais e que precisam de uma família. Né? Esse é o objetivo. Né? Como eu falei momentos antes, enquanto houver uma criança ou um adolescente sem família, lá estaremos tentando ajudá-las para que a sociedade seja melhor. Porque a gente só pode ter um mundo melhor quando as crianças e os adolescentes de hoje tiverem seus direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, gente, muito obrigado, Priscila. Estou super feliz, apesar dessa internet que não ajudou, mas eu estou super feliz de ter conversado com você. Tá certo? Beijo grande. Para todos vocês, uma boa noite, gente. Até mais. Fiquem com Deus.